Muito boa tarde, amigos e amigas fãs de Elvis Presley que estão acompanhando o nosso audiobook Priscila, Elvis e eu, do modelo internacional Michael Edwards. O relacionamento que ele tem com Priscila é um relacionamento longo que vai de 1978 a 1985. Neste capítulo, Michael Edwards diz que Priscila abortou um filho do casal. Também ele conta como começou a se sentir cada vez mais isolado no relacionamento, típico de pessoas narcisistas que isolam o seu companheiro e pouco a pouco tem maior domínio sobre ele. É assim que Michael Edwards começa a se sentir neste relacionamento com Priscila Presley. Também os primeiros passos rumo à carreira que Priscila pretendia de modelo. E também é interessante como este livro ele joga luz na pequena Lisa Marie, a filhinha de Elvis, porque em nenhuma outra biografia ou livro de memórias, pelo menos os que eu li até agora, eu encontrei tanto material sobre a personalidade da pequena Lisa Marie quanto neste livro, porque Michael Edwards conviveu todos esses anos com a menina. Bem, vamos ao 18º capítulo do nosso audiobook. Priscila, Elvis e eu, capítulo 18. Os dias passaram e o silêncio continuou. Finalmente eu decidi fazer as coisas à maneira de Priscila e depois tentar reconquistar sua confiança. Talvez se eu a tratasse como tratei Lisa, dando-lhe um pouco de espaço, ela acabaria se aproximando de mim quando estivesse pronta. Estávamos no nosso segundo ano juntos e eu não podia imaginar a minha vida sem ela. Funcionou, e um domingo durante o café, olhamos um para o outro e sorrimos. Então eu a abracei. Michael, eu te amo. Você sabe que sim. Priscila sussurrou enquanto eu a carregava para o nosso quarto. Priscila me convenceu a entrar no Purification Randall através da Cientologia e ingressamos juntos. Isto era para nos purificar de qualquer tipo de droga, álcool e outras impurezas. Depois do Purif, tive uma visão renovada sobre a vida e sugeri a Priscila a ideia de fazer um filme juntos. Levei semanas para convencê-la, mas finalmente ela concordou e decidimos que seria sobre o mundo da moda e eu escreveria o roteiro. Eu parei minha própria carreira recusando trabalhos de modelagem e comerciais e comecei a trabalhar no roteiro. Eu estava em combustão para tomar o lugar de Elvis e esperava que uma profissão mais lucrativa do que a modelagem me ajudasse a cumprir o papel de chefe da família Presley. Porém, eu sabia que sempre poderia contar com a modelagem. Todos os dias eu montava a minha estação de trabalho à beira da piscina com a minha máquina de escrever, protetor solar e um jarro de margarita ou uma garrafa de vinho. Eu ficava bêbado sob o sol, brincando de Ernest Hemingway. Assim os meses passaram na agradável ociosidade. No meio da tarde, eu parava de escrever e, meio tonto, saltava no jipe e corria para a escola para buscar Lisa. No caminho de volta, eu iria dividir entusiasticamente com ela todas as ideias que tinha escrito naquele dia. Naturalmente, eu deveria fazer isso com Priscila, mas ela ainda estava batalhando sua carreira. Muito de seu tempo nesses dias estava ocupado com as negociações para um contrato com a Wella. De qualquer maneira, eu estava começando a preferir falar com Lisa. Seus problemas eram pequenos comparados aos de Priscila e eram facilmente resolvidos. Lisa ficava satisfeita apenas rindo e brincando comigo na piscina. Lisa, raramente ou nunca, convidava amigos da escola. E ela agarrou-se tenazmente à menina que morava ao lado. Apesar de Lisa ser doce, uma menina animada, naturalmente bem-humorada,
Ela tende a ser dominadora, e isto finalmente a afastou dos amigos. Eu mesmo não tenho muitos amigos nos dias de hoje. Eu me senti incomodado em trazer amigos para a casa de Priscila porque ela parece desconfortável nas poucas vezes que eu os convidei. Há muitas coisas de grande valor aqui, disse ela. Tenha cuidado com quem você traz aqui. Achei que ela estava se referindo aos bens de Elvis. Ainda estavam em todos os lugares. Priscila e eu discutíamos sobre esta situação e eu não podia acreditar o quão ficávamos nervosos. Mas eu a compreendia e entendia sua preocupação. Eu me sentia tão protetor das coisas de Elvis quanto ela. E os amigos tinham que ser muito especiais para eu compartilhar isso com eles. Numa tarde chuvosa de domingo, cheguei no quarto e a surpreendi remexendo no conteúdo do baú que ela mantinha ao pé da cama. Dei meia volta para lhe dar privacidade, mas ela disse para eu ficar. Eu pude ver um pacote de velhas correspondências dela cuidadosamente amarradas com fita e alguns escritos de Elvis com palavras para ela. Sua letra era um rabisco infantil, semelhante ao modo como a minha foi algum dia. Procurando mais fundo no baú, Priscila puxou um caderninho espiral do tipo utilizado na escola primária. Elvis tinha usado para fazer anotações pessoais, tarefas que ele queria que o seu pessoal executasse. Uma nota sobre uma reserva aérea e planos para uma quadra de squash. Havia um monte de fotos de publicidade de Elvis, apresentando todos os diferentes períodos de sua carreira. Em uma das fotos, Elvis aparecia carregado de anéis, colares e cintos. Eu perguntei para Priscila se eram reais. A maioria é, ela respondeu. Adoraria tê-los visto, eu disse. Ela entrou em seu closet e trouxe uma caixa de joias. Sentamos no chão do quarto, perto do baú, e Priscila espalhou uma grande quantidade de joias na nossa frente. Eu peguei uma corrente de ouro maciço e Priscila disse que Elvis mandou fazer especialmente para ele. O pingente era uma antiga moeda de ouro dos Estados Unidos sobre ônix preto e incrustada com diamantes. Havia muitos anéis repletos de pedras preciosas e havia também caros relógios de ouro e platina. Eu quero dar algo para sua mãe, disse Priscila, separando um anel. Fiquei surpreso, mas depois lembrei o quanto ela gostou da minha mãe quando se conheceram na Flórida. Eu olhava para um relógio de ouro fino e elegante no tapete e sabia que poderia ser meu ou qualquer outra joia de Elvis se assim desejasse, bastando pedir por isso. Porém, não me deixaria prender assim. Ela me passou o anel que tinha escolhido para minha mãe. Era de ouro com rosas de coral rosa. Este Elvis comprou para mim quando estávamos no Havaí, disse ela. É muito especial. Eu quero dar para a sua mãe. O anel se tornou um catalisador do nosso relacionamento. Percebi que ela estava perdoando a minha infidelidade e a abracei com ternura, agradecendo-lhe. Começamos cada vez mais a deslizar em direção à vida reclusa que ela e Elvis tinham levado. Também estávamos encerrados atrás de um portão de ferro, sobre certos aspectos, até mesmo do mundo. Tornei-me habituado a esta existência antinatural. Tinha a sensação de invencibilidade, isento das regras normais da sociedade. Uma vez que senti o gosto da vida encantada de Elvis, comecei a preferi-la. Logo depois, minha mãe recebeu não apenas o anel que Elvis deu a Priscila, mas um novo Cadillac Seville de mim. Durante esta fase do nosso relacionamento, ambos foram consumidos pelo estilo e adorávamos nos vestir ao máximo e sair para nos mostrar. Priscila descartou sua velha aparência, pegando dicas de maquiadores que ela conheceu nos ensaios fotográficos comigo. Ela aprendeu a usar maquiagem como uma profissional e agora estava começando a encontrar sua própria identidade visual. Viver atrás do grande portão preto estava provocando mudanças em mim, mais do que eu podia perceber. Onde uma vez jeans e camisetas foram suficientes,
Agora eu estava deixando Priscila escolher ternos de linho Armani e camisas de seda Valentino. Em um desses raros dias livres de compromissos e reuniões, estávamos na piscina nadando quando ela disse: "Eu quero ficar junto de você para sempre. Não sei como consegui passar todos estes anos sem você. Eu amo você, seus olhos, seu sorriso, seu lindo nariz, sua boca." Saímos da piscina e deitamos lado a lado nas espreguiçadeiras. "Eu também te amo", eu respondi. "O que você está escondendo, Michael? Vejo algo em seus olhos." "Só estou preocupado com o roteiro e está levando mais tempo do que eu imaginava. Eu não quero desistir, mas estou ficando sem dinheiro." "Talvez você devesse deixar o script de lado, Michael. Como você mesmo disse uma vez, não se pode começar de cima. Você tem que estar disposto a pagar o preço." "Não é isso que eu quero ouvir. Eu consigo entender esse tipo de coisa vindo dos outros. Você sabe, negatividade. Você não pode fazer isso." Ela se levantou para sair. "Não vá", eu disse. "Preciso falar com você." "Estou com problemas também", disse ela, sentando novamente. "E não tem sido fácil para mim. Nada me foi dado também." "Você acha que a convivência com Elvis foi fácil?" "Estou tentando sair debaixo de tudo isso e, ao mesmo tempo, lidar com o nosso relacionamento." "Às vezes me esqueço, Priscila. Sinto muito. Sei que é difícil para você também." Eu a levei para o jardim. Há algo muito estimulante em uma briga. É doloroso e erótico, agitando suas emoções como um liquidificador. Naquela tarde, deitada em um sofá grande, Priscila e eu fizemos amor com mais paixão do que eu podia me lembrar. Creio que foi então que concebemos uma criança. Logo descobrimos que Priscila estava grávida. Começamos a acordar no meio da noite, tentando decidir o que fazer. Gostaria de ter um filho? Nós fizemos essa pergunta inúmeras vezes. Estamos prontos? Como Lisa reagiria? E nossas carreiras? Lá no fundo, uma voz estava gritando: "Você tem a obrigação de odiar isso. Você teve Caroline porque não aprovava o aborto. É contra a sua moral." Mas, desde então, tornara-me muito confuso. A vida já não era simples, ou não tão clara para mim. Minha intuição me dizia que eu não queria passar o resto da minha vida nesta situação, vivendo à sombra de Priscila em sua casa, cercado por suas coisas, cada vez mais oprimido pelo nome Presley. Priscila finalmente veio até mim e disse: "Eu não sei o que fazer." Mesmo sendo parte do processo que havia gerado o bebê, e meus impulsos paternos estavam pedindo para tê-lo, me peguei repetindo o conselho que minha mãe tinha dado quando Gracie ficou grávida. "Você fará o que é certo", eu disse a Priscila. Ficamos em total silêncio, evitando olhar nos olhos um do outro. No final de semana, Priscila perguntou se eu a buscaria no centro médico em Beverly Drive, às 4 horas da tarde. Não me sinto bem. Eu sabia que, como pai que sou, minha responsabilidade era impedir o aborto. Éramos duas pessoas saudáveis, mas eu não disse nada. Aquele foi um momento triste e sem esperança. Uma criança poderia ter nos dado a estabilidade que faltava. Como combinado, eu encontrei Priscila no centro médico. A assistente trouxe Priscila por uma porta lateral em uma cadeira de rodas. Ela estava usando óculos escuros, mas nada podia esconder o olhar desolado em seu rosto. Ela confidenciou tudo. Eu me senti oco e lamentei por não ter assumido a responsabilidade. Enquanto dirigia, lágrimas encheram meus olhos. Coloquei a mão em seu ombro, percebendo agora que não havia nada mais doloroso que pudesse acontecer a qualquer um de nós. Nós tínhamos abortado, o que, sem dúvida, teria sido um grande garoto. Cuidadosamente, ajudei Priscila a sentar no banco do passageiro da Mercedes e, em seguida, rodei a cadeira vazia de volta para o edifício. Nos dirigimos para casa em prantos, nossos corações chafurdados em desespero.
final do capítulo 18. Este vídeo estava prometido para amanhã, sexta-feira. Como eu fiz hoje, tentarei colocar mais um vídeo amanhã. Elvis, para sempre.